os filósofos naturalistas ou os filósofos pré-socráticos, tendo em vista que agora a grande inquietação desses filósofos era solucionar as problemáticas trazidas pelos mitos e pelas indagações. De onde vêm todas as coisas? Qual é o princípio de tudo? Ou seja, eles queriam saber a arqué, o princípio, de onde vieram todas as coisas, de onde veio o ser humano, de onde veio a natureza que nos circunda. Então, eles eram conhecidos como filósofos naturalistas justamente por investigar a natureza pela própria natureza, se desvinculando justamente das narrativas míticas, tendo em vista que elas começaram a não mais se sustentar, devido à grande multiplicidade de mitos existentes, os poetas rapsódos, que eram os poetas, os membros mais antigos das comunidades que contavam essas narrativas, e também justamente porque esses filósofos começaram a ter contato com outros povos que também tinham uma diversidade de mitos. Então nós vemos que esses filósofos naturalistas eram conhecidos como pré-socráticos, mas não necessariamente porque eles eram antes de Sócrates, porque muitos conviveram com o próprio Sócrates, mas na verdade porque eles começaram a fazer a filosofia através da investigação científica, utilizando agora a matemática e a observação da natureza, a empiria, a experimentação. Então nós temos o título Filósofos Naturalistas. Eu sou o professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Então nós temos aqui os primeiros filósofos e o nascimento da filosofia. Quem foram justamente esses primeiros filósofos? Foram chamados de pré-socráticos ou naturalistas, justamente porque investigavam a natureza pela natureza, e pré-socráticos porque o próprio Sócrates é um divisor de águas na história da filosofia, onde agora, justamente com o seu pensamento, ele vai reformular o método e o meio de se fazer a filosofia através das cidades, das polis, das discussões políticas. Quando viveram? Eles viveram no final do século VII e meados do século V a.C. Então nós temos desde o Tales de Mileto até o Demócrito, o Empédocles, que ali estavam convivendo justamente com o próprio Sócrates. O que faziam? Eles se afastavam das explicações míticas, não aceitavam mais as tradições, os contos que contavam sobre a origem da humanidade, lembrando que esses contos têm uma riqueza, porque eles mostram a cultura de um povo, mas eles não podem ser demonstrados de forma racional. Não tem como comprovar, por exemplo, a existência dos deuses, do Zeus, do Poseidon, da Afrodite, lembrando que os gregos eram politeístas, acreditavam em uma diversidade de deuses. E eles se dedicaram a investigar a natureza de forma racional, por meio da observação, por meio da empiria, das experimentações. E aí eles trouxeram para o campo de investigação justamente a matemática. O que eles queriam? Eles queriam compreender a natureza, entender o arqué, o princípio de todas as coisas, por meio da physis, que é a natureza. Arqué é termo grego que significa princípio, e physis significa natureza. E aí nós temos um pensador, né, o filósofo Pitágoras, pensando, e justamente ele também está com uma lira nas suas mãos, né? Ele valorizava tanto a matemática, assim também como a música. A música deveria ser valorizada e deveria ser entendida a partir da matemática, de acordo com o pai da matemática, o Pitágoras. Mais uma vez, lembramos que existem várias formas de se estudar filosofia, e nós nos encontramos justamente entre essas duas, que são muito interessantes e pertinentes. Primeiro, pela história da filosofia, ler os grandes comentadores, assim como as grandes obras dos clássicos da filosofia, e aí nós perceberemos uma viagem, um passeio sobre a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Tendo em vista isso, nós veremos que, nesse período histórico, esses filósofos, pensadores, debateram sobre temas pertinentes tanto no tempo deles, como no nosso tempo. Por isso que a filosofia ela se atualiza constantemente.
Então, nós estudamos a filosofia também por temas filosóficos. E a própria filosofia, o próprio conceito de filosofia, vai sofrendo modificações durante a história da filosofia. Nós temos diversas correntes filosóficas. Então, a própria filosofia passa a ser um tema da própria filosofia, assim como a ética, a política, o ser humano, a amizade, o amor, dentre todos os temas que nós podemos perceber e que inquietam o ser humano sobre a essência da vida, sobre o sentido do existir. E aí, mais uma vez, nós temos também a própria Mafalda fazendo esse diálogo com as charges, com as imagens, com os filmes e com os desenhos. Uma das personagens, né, a Mafalda, ela é muito inquieta, ela pergunta sobre tudo. E ela estabelece também a sua forma de ver o mundo, de pensar o mundo. Por isso que temos aqui a Mafalda explica a filosofia. Dessa forma, nós nos adentramos sobre os filósofos naturalistas, quais eram as formas e as inquietações que eles estabeleceram para justamente formularem os seus métodos de investigação. Então, os naturalistas foram filósofos que investigavam a natureza, estavam descontentes com os mitos que não se sustentavam, existia uma variedade de mitos, também o multiculturalismo, a presença de outras culturas, o contato com outras culturas, e aí eles começaram a pensar em algo que valesse para todas as culturas. Por exemplo, o uso da racionalidade por meio da matemática, por meio das investigações, por meio das observações. Estabelecer que em determinado período do ano existe chuva ou verão, justamente pelo eclipse solar, pelo posicionamento dos planetas, e não necessariamente pela ação ou existência dos deuses. Tendo em vista, por pensarem diferente, eles foram perseguidos pelos seus contemporâneos. Consideravam que todas as coisas e seres, eles tinham uma origem em comum. Então, o ser humano, os animais, as plantas, as pedras, tudo tinha originado de algo. E eles queriam saber que algo era esse que deu origem a todas as coisas. Defendiam que o mundo era constituído de um elemento permanente, de qual tudo se origina e para tudo retorna, ou seja, a physis, a natureza. Então, se nós nascemos, nós morremos, necessariamente nós retornamos para o princípio originador de tudo, para algo mais além que gerou todas as coisas. Como eles eram naturalistas, cientistas, empíricos, né, faziam a empiria, as experimentações, cada um a seu modo foi levantando as suas hipóteses, consequentemente consolidando as suas teorias através dessas observações. Então eles buscavam compreender a origem ou a natureza de todas as coisas, ou seja, eles queriam aprender arqué, o princípio, a gênesis, né, o princípio de todas as coisas. Então, cada um a seu modo, olhando e observando a natureza, o dia a dia, começou a formular suas hipóteses e, consequentemente, a sua forma filosófica, né, a sua reflexão sobre a vida, sobre o existir e sobre a origem de todas as coisas. Desta feita, foram surgindo diversas escolas filosóficas, chamadas de escolas pré-socráticas. Já que esses filósofos não concordavam com os outros, eles tinham seus discípulos, e ali eles conversavam, debatiam, levantavam experimentações e tiravam as suas conclusões. Então, nós temos a escola jônica e a escola pitagórica, também a escola eleata e a escola pluralista. A escola jônica, nós iremos ver um mapa mais adiante, localizava-se na região da Jônia, na atual Turquia, e os principais representantes eram o Tales de Mileto, considerado como o primeiro filósofo, o Anaximandro, o Anaxímenes e o Heráclito. Na escola pitagórica, tinha por o principal expoente filósofo matemático o Pitágoras, como o principal representante. E aí nós destacamos a figura do Pitágoras porque ele é essencial tanto na vida da matemática, assim como na vida da filosofia. Foi justamente o Pitágoras que observou que nós, seres humanos, levantamos as nossas reflexões, mas nós somos passageiros. Nós não vivemos eternamente, assim como os deuses, né? Já que ele era politeísta, nasceu na Grécia. Então ele dizia que o sofos, a sabedoria, só pertencia aos deuses, aos imortais.
Já nós, seres humanos, estamos aprendendo constantemente. Por isso que nós somos filósofos. Desse sentido, nós percebemos que o Tales foi o primeiro a fazer a filosofia investigativa, científica, mas o primeiro a cunhar, a colocar o nome no papel filosofia, foi Pitágoras de Samos, reconhecendo a nossa humildade, a nossa humanidade e o nosso desejo por uma busca constante pelo conhecimento. Assim, como nós vemos aqui nessa charge, eles observando aqui a natureza e os fenômenos por meio dos triângulos, dos quadrados, das formas geométricas, o Pitágoras vai dar sentido ao mundo a partir da matemática, como se o mundo fosse um grande livro que estivesse escrito em linguagem matemática. Então é necessário agora o homem se apropriar dessa linguagem matemática, desvendar o mundo por meio da matemática e fazer agora o bom uso dessas relações matemáticas para se entender o mundo, para se entender a natureza, para se entender o surgimento de todas as coisas. As outras duas escolas filosóficas, dos pré-socráticas, nós temos a escola eleata, localizada na colônia grega de Eleia, que ficava no sul da Itália, e o principal pensador filósofo era Parmênides e o seu discípulo Zenão, e a escola pluralista, né, a pluralidade. Eles não acreditavam apenas num único elemento que pudesse originar todas as coisas, mas, quem sabe, a junção de vários elementos. Ou então, um elemento mínimo, ínfimo, que nós nem vemos e que faz com que os demais elementos surjam. Tendo em vista que esses filósofos observaram que a natureza é composta de 4 elementos essenciais: a terra, o fogo, a água e o ar. Então, eles começaram a estudar esses elementos e cada um, a seu modo, a formular suas maneiras de hipóteses e observações para demonstrar que o mundo surgiu a partir de um desses elementos. Então, na escola pluralista, defendia a existência de vários princípios que originaram as coisas, que originaram o universo, a natureza, o ser humano, que deram origem a todas as coisas. É uma grande questão que nós nos propomos, de onde vemos, de onde viemos e para onde vamos. Então, nós temos o Empédocles, o Anaxágoras, o Leucipo e o Demócrito. E abaixo nós temos uma imagem justamente do Donald no País da Matemática, que foi um desenho criado pela Walt Disney, valorizando ou fazendo entender a relação do Pitágoras com o mundo em que vivemos. O mundo, será que a matemática está em todas as coisas? E aí o Donald, que odeia a matemática no início do desenho, ele vai tomando gosto pela matemática porque ele vai fazendo relações com o cotidiano, percebendo que a matemática está em todas as coisas. E provavelmente sem a matemática, a forma de se entender o mundo seria muito mais difícil. Aqui nós percebemos também que a filosofia, ela nasce nesse viés do campo da matemática, da reflexão, da abstração, das hipóteses, das teorias no campo científico. Hoje, nós temos a filosofia como a área das ciências humanas, mas, na verdade, a filosofia ela nasce nas ciências naturais e, a partir da filosofia, é que surgem as demais formas de conhecimento ou formas de aperfeiçoamento de se conhecer o mundo através das disciplinas da química, da física, da biologia, da história, da geografia, da sociologia, de todas essas disciplinas ou matérias que nós temos hoje no ambiente acadêmico. Então, dessa forma, nós temos nesse mapa as escolas pré-socráticas, já que nós vimos de forma escrita um pouco sobre os principais representantes. Nesse mapa, nós vemos as principais cidades da Grécia Antiga e justamente como é que surgiram essas escolas. Né? Nós temos em Eleia Parmênides e Zenão, nós temos o Pitágoras, que nasce na ilha de Samos, nós temos em Mileto 3 grandes filósofos, o Tales de Mileto, o Anaximandro e o Anaxímenes, mas mesmo nascendo na mesma cidade, ouvindo seus contemporâneos, eles não ficam satisfeitos. Então, a filosofia é uma busca investigativa. Eles começam a questionar até a própria filosofia dada pelos seus colegas. Então, Anaximandro ouve o Tales, não, Tales, tem algo errado, não consigo aceitar suas ideias, e aí ele vai numa busca investigativa por princípios racionais para explicar a realidade. O Heráclito de Éfeso também, ele vai fazendo essas investigações, assim também como os filósofos de Agrigento.
que nós podemos ver aqui no mapa, né? Nós temos o Demócrito e o Empédocles em Agrigento, nós temos aqui no sul da Itália o Parmênides e o Zenão, nós temos o Pitágora, que nasce numa ilha chamada Ilha de Samos, e nós temos Tales, Anaxímenes e Anaximandro de Mileto, que nascem na cidade de Mileto. Não é o sobrenome desses filósofos, né, Mileto, mas sim a origem, a cidade de origem onde eles nasceram, as suas ilhas, os seus locais. O Heráclito de Éfeso, né, também não é o sobrenome dele, mas é o local onde ele nasce, em Éfeso. E é justamente nessas regiões que estão próximas aqui do mar, que tem grande efervescência de comércio, que a filosofia vai ganhando as suas características, vai ganhando corpo, vai ganhando forma e vai se destacando como uma nova forma de conhecimento. Não que ela seja mais importante do que o mito, porque a própria filosofia vai se apropriar também de alguns mitos para se explicar a realidade. Mas, ao mesmo tempo, é perceber que é uma nova forma de se entender o mundo a partir dos questionamentos, da investigação, da busca pelo conhecimento constante. Então, esses filósofos aqui, eles estão preocupados com a arqué, o princípio de todas as coisas, através da physis, que é a natureza, a investigação da natureza pela própria natureza, pela investigação científica. Então, nós temos, em comparação, nós iremos ver nessa reflexão de hoje sobre as ideias de Tales e de Anaximandro, depois de Anaxímenes e de Pitágoras, o pai da matemática. Então, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo, mas não foi ele que escreveu a palavra filosofia. Quem cunhou a palavra filosofia foi o pai da matemática, o Pitágoras de Samos. O Tales, ao fazer as suas observações empíricas, lembrando que ele não tinha as ferramentas que os cientistas têm hoje, no século XXI, mas a partir da observação daquilo que se dispunha na sua época, ele percebeu que os animais, as plantas, os seres humanos, até as paredes na construção, os elementos mais sólidos, eles possuem água. E aí, ao tudo isso que ele observou possuir água em grande quantidade, como o corpo do ser humano, ou dos animais, ou em menor quantidade, como a parede, por exemplo, as pedras, ele foi e colocou uma hipótese. Então, tudo surgiu de água. A água está em tudo, em diferentes proporções. Há coisas com pouca umidade e outras com muita umidade, o que promove a distinção entre elas. Então, o que se diferencia um animal de uma árvore, por exemplo, é a proporção de água. Tem mais água em determinado lugar e tem menos água em outro lugar. Os seres da natureza são diferentes entre si, mas fazem parte da mesma umidade ou unidade que é a água. Então, todos os seres, já que têm essas proporções de água verificáveis, né, no sangue, tanto do ser humano como dos animais, ou então nas plantas, quando você corta uma folhinha de uma planta, está úmido, tem água, o Tales conclui que todas as coisas surgiram justamente da água. Já o Anaximandro, ouvindo as ideias do Tales, ele fica insatisfeito. Não, Tales, eu não posso acreditar que seja na água, ou no fogo, ou no ar, num desses, ou na terra, mas eu acredito justamente que existe algo além. E ele chama isso, a origem de tudo é o infinito. É algo que está para além da nossa percepção, mas que existe. E ele chama isso de apeiron. Apeiron é o infinito que deu origem até os quatro elementos: a terra, o fogo, a água e o ar. É do apeiron que surgem os elementos primitivos, né, a água, o fogo, o ar e a terra. E quando as coisas e os seres perecem, eles retornam para o apeiron, ou seja, voltam para a sua origem. Então, quando nós nascemos, o infinito que deu origem ao ser humano, a nossa tendência, já que nós somos finitos, é voltar para o infinito, é voltar para o apeiron. Assim também como os elementos da natureza, os animais, as plantas, tudo que nasce, morre e acaba retomando ao apeiron, ao infinito. E aqui nós percebemos que esses dois filósofos nasceram na mesma região. Eles nasceram na cidade de Mileto, mas a principal característica é não concordar entre si. A filosofia traz isso, é justamente a busca investigativa. E você, por si mesmo, por meio de suas análises e verificações, vai construindo as suas teorias, as suas hipóteses,
através de um método racional, através de um método científico e empírico. E aqui nós temos justamente uma frase do Tales de Mileto e uma frase do Anaximandro de Mileto. O Tales nos diz o seguinte: a esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda a possuem. Né? Uma frase muito reflexiva, muito interessante no campo da filosofia, no campo filosófico, ao falar da esperança. Mesmo aqueles que nada mais possuem, não deixam de ter a esperança de melhores dias, de melhores condições. Do outro lado, nós temos o Anaximandro de Mileto, que ele nos diz justamente sobre a sua teoria, o ápero, o ilimitado, o indeterminado. Ele nos diz: o ilimitado é eterno, imortal e indissolúvel. Então, ele verifica que na própria natureza não existem condições necessárias para se explicar a origem de todas as coisas. A arqué, o princípio de tudo, por meio da física. Então, ele diz que existe algo para além, que é justamente o áperon, o ilimitado, o infinito. Apenas o infinito gerou o finito, que o finito é justamente tudo que nós compreendemos sobre a natureza, inclusive a nossa vida, né? O nascer, o desenvolver e o perecer, né? O morrer. Lembrando que esses dois filósofos, como os demais, eles dizem que após o nosso término, a nossa vida, a tendência é voltar. Então, se morremos de acordo com o Tales de Mileto, a tendência é voltarmos ao estado principal, à água. Ou se morremos para o Anaximandro, o estado de voltar para o estado de princípio, de arqué, é justamente o ápero. E aqui nós temos as principais ideias do Anaxímenes e do Pitágoras, já que nós analisamos os dois anteriores, o Anaximandro e o Tales de Mileto. Então nós temos aqui o Anaxímenes, que também nasce na cidade de Mileto. Ele conhece as teorias do Tales, conhece as teorias do Anaximandro, mas ele percebe que as plantas, para sobreviverem, elas precisam de oxigênio, precisam de ar. Assim também como nós precisamos respirar toda hora, todo momento, todos os dias, senão nós morremos. Então ele diz que o ar está em tudo, em todas as coisas. Então, para Anaxímenes, o ar deu origem a todas as coisas. Pelo movimento do ar, as coisas foram sendo geradas. E aí vem a grande questão, mas se tudo veio do ar, ou da água, ou do áperon, por que que as coisas são diferentes? Por que que a cadeira é diferente da mesa, que é diferente do professor, que é diferente do notebook, que é diferente da xícara? É por causa das proporções. Existe mais ar em determinada coisa e menos ar em determinada coisa, que também molda as formas da existência dos seres. Então, o ar está em tudo, mas em diferentes quantidades. Essa é a diferença da proporção que faz com que as coisas sejam distintas, que faz com que nós diferenciamos um gato de um cachorro. Ora, os dois estão respirando, precisam de ar, mas os dois são diferentes porque existem proporções diferentes de ar, assim também como da cadeira e do ser humano. E aí, por fim, nós temos o Pitágoras, né? O Pitágoras que nasce na ilha de Samos, e ele tem um grande destaque porque ele faz da matemática o princípio de todas as coisas. Ele faz da matemática também uma religião. Ele passa a cultuar os números, as formas geométricas. Ele começa a entender que a matemática está em todos os lugares. E aí ele diz: a origem de tudo é um, né? O número um. O um deu origem a todas as coisas, como se fosse um áperon perfeito, né? Um Deus perfeito. O um deu origem a todas as coisas. Os números são a essência da natureza. Nós só compreendemos a natureza que nos cerca através dos números, porque organizam o mundo e a realidade proporcionando uma certa harmonia. Então, na música, por exemplo, o Pitágoras via que existia uma harmonia no toque da lira, dos instrumentos gregos, e ali ele começou a se debruçar de forma racional para se entender a música por meio da matemática. Os números surgiram de um princípio geral, de uma totalidade, que é o número um. E aí, pela divisão dessa totalidade, surgiu justamente o número 2, depois surgiu o número 3, surgiu o número 4. Então, Pitágoras é essencial para entendermos a importância e a valorização da matemática, e que a matemática, de acordo com Pitágoras, está em todas as realidades existentes.
Dessa forma, nós temos aqui duas frases interessantes. Primeiro, o Anaxímenes de Mileto, de um lado, e o Pitágoras de Samos, de outro. O Anaxímenes, ele nos diz, né, já que tudo surgiu do ar, como nossa alma, que é ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar abraçam todo o cosmos. Então, o ar é o elemento principal. Até se nós acendemos uma vela e colocamos um copo emborcado sobre a vela, o fogo da vela vai se apagar. O ar, né, o oxigênio deixa de existir. Então, o ar para o Anaxímenes é o mais importante. Ele dá justamente até o princípio, a origem para os demais elementos. Segundo o Anaxímenes, o ar que gera a água, que gera o fogo e que gera a terra. E aí, do outro lado, nós temos o Pitágoras, também com uma frase reflexiva, que nós podemos usar também nas propostas de redações, nos nossos textos. Ele diz o seguinte: escute e será sábio. O começo da sabedoria é o silêncio, é a contemplação, é a meditação. Justamente foi isso que ele começou a fazer quando ele instituiu a matemática como um princípio religioso para entender a nossa alma, para entender a existência do ser humano, para entender também o princípio de todas as coisas, a arqué. Então, o Pitágoras acaba transformando essa investigação científica, a investigação por meio da matemática, para um sentido religioso, a contemplação dos números, a forma de viver dos pitagóricos também era bem elementar, né? Os pitagóricos, eles não poderiam comer determinadas comidas, eles tinham que viver justamente em contemplação tanto da matemática e também do aperfeiçoamento e do estudo da música. E a música, ela só poderia ser conhecida de forma mais profunda a partir do desenvolvimento da matemática, do estudo da matemática em relação à música. E aqui nós temos o mapa que nos mostra justamente o período dos filósofos pré-socráticos, né, os filósofos da Grécia Antiga, e esse mapa ele é muito interessante porque ele divide justamente a filosofia antiga, colocando os filósofos pré-socráticos, o período clássico, que os filósofos clássicos são justamente o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, e o período helenístico, que é justamente o período que faz essa é o último período antes de se entrar na Idade Média. E, ao mesmo tempo, existe uma influência muito grande dessas escolas helenísticas na construção e na constituição do cristianismo. E aqui nesse mapa, no período socrático, né, pré-socrático, nós temos o Tales, Anaximandro e Anaxímenes, né, em Mileto, nós temos o Pitágoras de Samos e o Heráclito de Éfeso, nós temos o Anaxágoras, Demócrito, Protágoras, Leucipo, Zenão, Parmênides, Xenofanes e o Empédocles. Então, nós temos 12 filósofos naturalistas ou pré-socráticos. Mais uma vez, naturalistas, porque investigavam a natureza, faziam observações da natureza na physis para entender a arqué, o princípio de todas as coisas. E, ao mesmo tempo, os demais filósofos do período clássico vão surgindo novas situações históricas, geográficas, a acentuação da cidade, da polis, da discussão sobre a política, e aí vai justamente surgindo os clássicos, né, como Platão, Sócrates e Aristóteles. Com também as transformações ocorridas, principalmente com Alexandre o Grande, que começa a dominar vários territórios, nós temos uma desmembração ou um descrédito do período clássico. E aí surge justamente o período helenístico, né? Os filósofos helenistas, eles já não acreditam mais que a cidade vai desenvolver as potencialidades humanas, como dizia o Aristóteles no seu livro A Política, né? O homem, por natureza, é um ser político. Já no período helenístico, nós temos agora filósofos que se distanciam da cidade e procuram uma nova forma de viver, né? Como, por exemplo, o Panécio e o Pseudônio, o Zenão, o Epicuro, o Pirro, esses que estão em verde no mapa. Todos eles estão se desvinculando ou se aproximando mais da filosofia do Sócrates, mas se distanciando muito da filosofia do Aristóteles, ou também da filosofia do Platão. E aqui nós temos, para refletir, já encerrando a nossa reflexão nessa breve explanação sobre a filosofia dos filósofos naturalistas ou pré-socráticos, nós temos uma charge muito interessante,
que é o do Filinos, né? Ele chega para sua mãe e diz: Mãe, sabia que Pitágoras, além de filósofo, foi um grande matemático? E aí nós percebemos que a expressão facial da mãe já está um pouco assim irritada, né, com o filho. Ela diz: sei. Aí ele: não foi à toa que ele disse: todas as coisas são números. Aí ela cruza os braços e diz: não diga. Aí ele diz: pois é, seguindo esse raciocínio, a letra X em algarismos romanos é 10. Aí ela diz, inconformada: depende. Numa prova de latim pode até ser, mas nessa sua prova de matemática, um monte de X significa zero. E é muito interessante porque ele estabelece um raciocínio muito interessante, trazendo para o campo da discussão e da conversa cotidiana ao sentido que o Pitágoras dá à matemática. E, ao mesmo tempo, ele acaba tirando uma nota baixa, justamente na disciplina de matemática, que exige os cálculos, mas, ao mesmo tempo, existiu uma probabilidade de haver uma não conexão com a realidade que ele está. Né? Se houvesse a mesma relação de se entender de onde veio os números e as fórmulas matemáticas, com certeza ele teria feito na prova que foi feita de matemática a mesma clareza que ele teve ao falar com a sua mãe, numa conversa cotidiana, ao falar da importância dos números e ao falar que todas as coisas são números, como o próprio Pitágoras tinha feito. Né? Então, ele acabou tirando um zero em matemática, mas conseguiu fazer uma breve e uma boa reflexão sobre o pensamento do Pitágoras, tentando até fazer uma atualização do pensamento filosófico, né, trazendo para o seu campo ali a questão do raciocínio da letra X. Então, nós temos justamente essa percepção de mundo da filosofia a partir do meio da matemática para o filósofo Pitágoras. E para encerrarmos, nós temos justamente algumas indicações de desenhos ou de filmes. Sempre vai aparecer em alguns slides ou outros uma reflexão que nos ajuda muito a fazer esse casamento entre a filosofia, a interdisciplinariedade, através de outras formas de conhecimento, de percepção do mundo, né? Já que o cinema, considerado como a sétima arte, é justamente uma forma de conhecimento. E aí nós temos do lado esquerdo uma revistinha, um gibi, uma HQ, uma história em quadrinhos muito interessante, que virou pela Disney um filme, né? Um filme em desenho do Donald no mundo da matemática. E é justamente aqui que, no início, nos primeiros momentos, ele tem um descontentamento com a matemática. Ele não gosta da matemática, acha uma coisa distante do mundo dele, difícil. E a partir do segmento do filme, ele vai se apaixonando e percebendo que em todas as coisas a matemática está existente, principalmente tanto nos números, como também nas formas geométricas. Todas as coisas que nós olhamos ao nosso redor possuem uma forma geométrica. E do outro lado, esse desenho também que foi criado em prol de se estabelecer uma reflexão sobre a sensibilidade, sobre a sustentabilidade e sobre o meio ambiente, as reflexões do homem que acaba denegrindo e degradando o próprio meio ambiente com os elementos químicos, as indústrias, a poluição, a sujeira, as sacolas jogadas no meio da rua. Nós temos também um filósofo que casa muito bem com o pensamento de formação do Capitão Planeta, que é justamente esse desenho aí das décadas de 80 e década de 90, onde nós temos esses jovens que justamente trazem elementos dos elementos encontrados na natureza, a terra, o fogo, a água e o ar. E aí nós temos o Mati, que junta esses poderes com o coração e surge o Capitão Planeta. Tem um dos filósofos pré-socráticos, naturalistas, chamado Empédocles, que nós iremos ver em outras reflexões, que ele vai fazer justamente esse casamento de união dos quatro poderes para se entender arqué, o princípio de todas as coisas. Já que ele não acreditava que as coisas surgiram apenas da água, ou do fogo, ou de algo isolado. Para ele, todas as coisas surgiram da união dos quatro elementos, né? E ali diz: o poder está com vocês, no Capitão Planeta, na reflexão de Empédocles, do filósofo grego naturalista, justamente entender o princípio de todas as coisas, arqué, por meio da natureza, por meio da physis, é entender justamente o poder da filosofia, da reflexão filosófica, da investigação e da busca constante.
E aí nós temos, então, duas indicações. Pelo menos assistam a, a introdução, o início do Capitão Planeta, vocês irão ver a junção dos poderes, fazendo essa associação com os filósofos pré-socráticos, e na parte esquerda assistir o filme muito interessante, Donald no País da Matemática. E assim nós finalizamos a nossa reflexão de hoje, trazendo a nossa bibliografia, muito importante, um livro que deve ser lido, discutido, analisado, problematizado, porque as questões elas permeiam justamente pelos dois modos de estudar a filosofia. Primeiro, nós temos no Encontro com a Filosofia, segunda edição, São Paulo Moderna 2018, uma história da filosofia, né? Para início é muito interessante. E depois nós temos o diálogo, primeiros estudos em filosofia que trazem temas de filosofia, onde é muito interessante analisar tanto os capítulos como responder as questões e trazer esses debates também para os demais, que aí enriquece o conhecimento. Né? Ambas as obras são do autor Ricardo Melani. Então, aqui nós encerramos a nossa exposição sobre os filósofos naturalistas, os filósofos pré-socráticos, alguns dos filósofos naturalistas, e daremos continuidade com os demais nas próximas exposições.